Ok, muito bem. Meu cordial boa tarde a todos, né? Sejam bem-vindos a mais uma apresentação de palestra do projeto Física na Pandemia, né? Aqui uma promoção do das coordenações de Física do Instituto Federal do Amapá e da Universidade Federal do Amapá, com apoio aí da Secretaria da Sociedade Brasileira de Física. Para o dia de hoje, nós temos aí a grata satisfação de contar com a presença do professor Dr. Jonas da Silva, né, do Instituto Farroupilha, e o professor é licenciado em Física pela Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul, é mestre em Física pela Universidade Federal do Sergipe, doutor em Educação em Ciências pela Universidade Federal de Santa Maria, é professor do curso técnico integrado em ensino médio, em edificações, e da licenciatura em Ciências Biológicas, coordenador da pós-graduação Lato Sensu em ensino de ciências da natureza. Além disso, tem experiência em ensino de física, atuando principalmente nos temas que são os conceitos físicos, teoria dos campos conceituais, teoria da aprendizagem significativa, teoria da aprendizagem significativa crítica, currículo integrado e interdisciplinaridade. Então, eu sugiro aos colegas que as eventuais perguntas, já, por favor, coloquem lá no chat. Os colegas vão interagindo também com relação à liberação do link depois para que quem não fez a inscrição possa receber a certificação, né, da participação na palestra, e também para que você possa depois acessar o nosso canal. Então, sem mais delongas, aqui, nosso cordial boa tarde, professor Jonas, seja bem-vindo, a palavra é sua. Bem, boa tarde a todos, então. Quero agradecer imensamente o convite do professor Argemiro por estar aqui nessa tarde compartilhando algumas coisas com vocês, alguma experiência que eu tenho ao longo da minha formação docente e depois enquanto atuação docente. Enquanto me planejava algumas coisas para trazer para vocês sobre o tema, fiquei me reportando talvez algumas coisas teóricas, algumas coisas mais práticas, mas como o tema envolve bastante conhecimentos e conteúdos práticos, optei, então, por trazer algumas pinceladas de referencial teórico, mas focando, sim, naquilo que envolvem as atividades interdisciplinares que eu desenvolvo aqui na instituição. Então, eu vou compartilhar aqui a janela com vocês, da apresentação, e eu só vou pedir que me confirmem se estão conseguindo visualizar. Sim? Sim, ok. Sim. Vamos lá, então. Ok. Então, como eu disse, eu vou trazer algumas abordagens interdisciplinares num curso técnico integrado em edificações, que é o que eu atuo no ensino médio. Vi que o IFE também, do Amapá, tem o curso de edificações, então, aí já tem uma potencialidade bastante grande para poder integrar ou ter alguma troca mais significativa de algumas abordagens aí. Sou professor do Instituto Federal Farroupilha, então, como mencionado pelo professor Argemiro, no estado do Rio Grande do Sul. E aí, tentando situar um pouquinho isso, o IFE ele tem 12 unidades, incluindo a reitoria, e Santa Rosa está no noroeste do estado, nesse pontinho vermelho aqui. Então, é um município que tem aproximadamente 72 mil habitantes. Para a região, é grande, comparado com municípios vizinhos, bem menores, mas ainda assim é um município pequeno. As principais atividades econômicas do município envolvem a agricultura, o setor da metalomecânica, a área moveleira e a área da construção civil. Tanto que, a partir desse arranjo produtivo local, os cursos foram pensados, e aí o curso de edificações abrange e dá conta de abarcar o setor da construção civil. Trago esse caminho percorrido não no sentido de mostrar o que eu fiz em termos de carreira acadêmica, mas justamente de me colocar no lugar de fala enquanto professor de uma instituição que tem um currículo integrado como premissa. Então, eu terminei a licenciatura em Física em 2009, e naquele momento eu tinha muita vontade de fazer um mestrado em Física, Física dura, como comumente é chamada, né? E aí fui para o mestrado em Física,
E aí, terminei em 2011, e 2012 eu brinco que eu caí no IFE, passei no concurso público e caí nessa instituição que tem a premissa do currículo integrado. E aí eu me dei conta que a licenciatura não tinha me possibilitado nenhuma leitura desse contexto, dessa realidade, o mestrado muito menos. E aí, a partir, então, dessa minha experiência no Instituto Federal Farroupilha, foi que eu busquei um doutorado em Educação em Ciências, o qual eu terminei no ano de 2018. E por que eu considero isso importante de ser situado? Porque, como eu fui fazer um mestrado em Física, naquele momento eu achava que era a visão mais adequada que eu podia ter da física. Aquela física exata, aquela física que não dava muita brecha para a discussão dos fenômenos, que eu tinha que provar determinadas situações que aconteciam. E aí, hoje eu consigo fazer uma leitura, por exemplo, a partir do Fernando Becker, que está referenciado aí embaixo, que no mestrado em Física eu defendia duas visões epistemológicas, que uma delas é a empirista e a outra é a priorista. Então é aquilo, na empirista, tudo surge da experiência, você tem que ver as coisas, você tem que provar aquela experiência, e aí tem algumas situações bem contraditórias, né? Se eu só aprendo vendo, como que a gente aprende os números ou as fórmulas? São símbolos, a gente não vê. Então, é uma contradição já. E essa segunda abordagem a priorista é justamente no que diz respeito que as condições de possibilidade de conhecimento são dadas na bagagem hereditária. Ou seja, eu nasci para aprender física, para estudar física, e só isso que me interessava. E outras pessoas talvez não tenham potencial para aprender física. Então, naquele momento do mestrado, eu via isso como o que mais me instigava e me colocava no meu local de fala. E aí, quando eu caí no IFE, foi muito legal que no primeiro dia na posse, eu comecei a ouvir vários nomes. Marice Ramos, Maria Chiavata, Gaudêncio Frigoto, Gramsci, Kozik, Saviani, Barstein, e por aí vai. E aí eu comecei a me perguntar o que isso tem a ver com tudo aquilo que eu tinha estudado na licenciatura. E aí não tinha nada a ver. Ou seja, eu estava sem embasamento nenhum numa instituição de currículo integrado, onde uma das premissas principais, e aí o Frigoto ilustra isso muito bem, é que integrar formação geral e formação técnica no ensino médio é condição necessária para a travessia em direção ao ensino médio politécnico e a superação da dualidade educacional pela superação da dualidade de classes. E aí, lendo isso ainda em 2012, foi quando eu me dei conta que eu precisava me sentir parte dessa instituição, ou seja, ter esse pertencimento, esse sentimento, mas também me dei conta que esse currículo integrado não é um currículo formal de qualquer escola. Ele tem um viés político, um viés social por trás. E aí, quando o Frigoto e todos esses outros autores que eu citei já falam dessa dualidade de classes e romper com isso, vem muito forte a questão do trabalho como princípio educativo. Então, não é simplesmente pensar o mercado de trabalho. Não é formar mão de obra para o mercado de trabalho, mas é entender esse trabalho como princípio educativo no sentido de superar a dicotomia trabalho manual e trabalho intelectual. Ou seja, dar as mesmas condições de acesso e permanência e êxito para que todos os sujeitos consigam se desenvolver tanto na parte profissional, mas na parte intelectual, na formação integral. E aí isso, então, foi o que lá em 2012 ainda começou a aguçar algumas curiosidades, assim, para trabalhos futuros. E aí, junto com essas leituras que eu fazia sobre currículo integrado, surgiu muito forte essa pergunta: de que forma modificar a minha prática docente para contemplar os pressupostos do currículo integrado? Como que eu posso modificar? Porque da forma com que eu estava, eu tinha certeza que eu não dava conta. E não dava conta por quê?
como nós falávamos um pouquinho antes de iniciarmos aqui, a nossa formação ela foi toda fragmentada. No sentido que, bom, tem o conhecimento, tem a ciência, tem o professor que vai transmitir, não necessariamente o professor, o livro e tudo mais, mas estou falando no contexto educacional. O professor vai transmitir esse conhecimento e o aluno vai sair depois da sala de aula e vai aplicar. Então, basicamente, essa era a minha cabeça de professor quando eu entrei no IFE. E, por sinal, foi a minha primeira experiência profissional. Eu nunca tinha sido professor antes. E aí, isso não me satisfazia dentro do currículo integrado, porque eu transmitia o conhecimento, e aí eu brinco com os alunos na licenciatura, quando eles dizem que estão passando conhecimento. Eles até podem estar passando, mas o conhecimento também está passando pelos alunos. E aí não agrega, não soma. Eu estudava problemas e conceitos isolados, então eu estudava física, os alunos aprendiam física, que não tinha nada a ver com a química, que não tinha nada a ver com a história, que não tinha nada a ver com a geografia. E aí, além de tudo, isso favorecia uma aprendizagem mecânica. Naquele momento inicial, pela minha formação, eu imaginava que uma prova eu ia poder medir a aprendizagem dos alunos, como se a avaliação fosse uma coisa tranquila de se fazer também. Mas aí, a partir disso, eu fui amadurecendo algumas questões, algumas ideias, e busquei, então, um doutorado na área de ensino de ciências. Fiz na Universidade Federal de Santa Maria, como o professor Argemiro leu, com a professora Isabel, orientação da professora Isabel Crei Garcia. Ela estava na sala antes, agradeço muito a participação dela aqui. E um desafio que eu tive foi pensar agora esse currículo integrado, trazendo junto aspectos da interdisciplinaridade. Ou seja, eu não estava satisfeito com a forma engavetada das caixinhas, mas eu queria, sim, poder contribuir e fazer crescer outras áreas e outras disciplinas. E aí estava nessa mesma discussão que o professor anterior citou, antes de iniciarmos essa fala, que inter e trans, qual termo usar? Eu optei por utilizar interdisciplinaridade, e é isso que eu digo que eu faço até hoje, porque existe uma compreensão de um objeto, ou de um problema, ou de um contexto, a partir de pontos de vista diferentes, mas existem ainda as disciplinas. E isso implica uma reorganização dos processos de ensino. Mas a física e todas as outras disciplinas, elas têm a sua estrutura de conceitos, a sua estrutura de métodos, e isso eu faço essa convergência, dessas disciplinas. E eu optei por não usar a transdisciplinaridade, porque tanto Piaget, quanto a Olga Pombo, quanto a Ivani Fazenda, o próprio Japiaçu, Santo Tomé, e dentre outros, eles trazem esse termo da transdisciplinaridade no sentido de aproximação de um ponto de fusão e de unificação das disciplinas. Não naquela visão ingênua que eu posso ter uma disciplina só, mas que as fronteiras entre elas são quase inexistentes. E aí eu digo que o que eu faço na interdisciplinaridade é tão difícil que eu não me vejo hoje, com as atividades que eu desenvolvo, em colocar elas como transdisciplinares. E aí essa imagem que eu coloco aqui dos anéis olímpicos, para mim, é o que ilustra melhor a interdisciplinaridade, porque existe essa relação entre disciplinas, existe essa relação entre professores e entre alunos. E é importante situar também que tem que acontecer isso entre os alunos, ou os alunos se darem conta disso, porque eles também precisam modificar a forma com que eles veem o processo de ensino-aprendizagem. A maior parte deles continua sendo formado da forma que nós fomos, tudo fragmentado nas suas caixinhas. Então, essa fragmentação do saber que foi instituída pela ciência moderna, ela está até hoje aí. E quando você tenta voltar agora, é muito difícil, porque são passos lentos, são caminhos de formiguinha,
mas já digo para vocês que são caminhos exitosos. E aí, depois que você entra, você não tem mais como voltar. Você consegue mudar todo o teu estilo de planejar uma aula, de conduzir uma aula, de fazer uma avaliação, e com certeza você não volta mais. E aí, junto com essa questão da interdisciplinaridade, eu também não estava satisfeito com a forma, com a minha concepção de ensino-aprendizagem. Me incomodava um pouco ainda de usar e defender algumas expressões como transmitir conhecimento, avaliar por uma prova, isso me incomodava. E aí, conhecendo algumas teorias de aprendizagem, me deparei com a do Ausubel, que é da aprendizagem significativa, e aí depois o Marco Antônio Moreira, então, dá um passo além e fala da teoria da aprendizagem significativa crítica. Mas essa teoria da aprendizagem significativa, ela tem como primeira e principal premissa de que para ela ser efetivada, para ela acontecer, as novas ideias a serem aprendidas, elas precisam se relacionar com aquilo que o aluno já sabe. Então, o cotidiano dos alunos, as concepções prévias deles, precisam ser valorizadas para que ele consiga aprender de forma significativa. E as outras duas condições que o Ausubel aponta são que os sujeitos precisam ter uma disposição para aprender de forma significativa, ou seja, o papel do professor de motivar esse sujeito, mas esse sujeito também precisa querer aprender de forma significativa. E a outra condição que o material precisa ser potencialmente significativo. E aí aqui, uma visão bem bacana é que quando a gente começa a ler um pouquinho sobre aprendizagem significativa, dá a impressão de que aquilo que a gente entende por aprendizagem mecânica é tudo errado. Ah, não, o aluno tem que aprender somente de forma significativa. Mas tem alguns casos que elas coexistem, elas não são dicotômicas. O aluno, ele aprende de forma mecânica algum determinado conceito, conteúdo, mas ele precisa avançar para a forma significativa. Porque quando ele avança, quando ele enriquece, diferencia um conceito, com certeza esse conceito é muito mais fácil de ser lembrado depois. E eu trago isso aqui justamente porque interdisciplinaridade, currículo integrado e teoria da aprendizagem significativa, para mim, são os pilares assim do que eu busco fazer no meu cotidiano enquanto professor. Sempre ter essas três visões juntas, pensar ou integrar essas três visões dentro das disciplinas. E aí fazendo então, trazendo um pouquinho das experiências que eu desenvolvo aqui no IFE, essa primeira aqui, que envolveu a disciplina de Física e Conforto das Edificações, do segundo ano do curso técnico em edificações, ela foi fruto da minha tese, então eu fiz essa abordagem e resultou depois no trabalho final do doutorado. E os fornos solares, coloquei 4 imagens aí, não é novo, não foi inventado por nós, pelos professores, mas são recursos muito significativos de serem utilizados. Então, nós no Sul ainda temos um período de frio bastante intenso, e nem assim isso foi prejudicial. A gente conseguiu aproveitar o nosso período de verão para colocar esses fornos solares em pleno funcionamento. E aí, quando a gente começou a pensar, eu e a professora Renata, que é a professora de Conforto das Edificações, em 2016, muitas coisas vieram à tona. Como fazer, o que fazer, quais conceitos e tudo mais. E a gente só conseguiu chegar num possível caminho no momento em que sentamos e construímos um mapa conceitual interdisciplinar. E aqui eu digo para os colegas, para os professores, para os alunos que estão interessados, que buscam fazer atividades interdisciplinares, com certeza o mapa conceitual é um ótimo início para começar o trabalho. Você consegue ver os conceitos de ambas as disciplinas em relações cruzadas. Você consegue ver esses conceitos sendo a mesma coisa, apesar de o nome lá, talvez no livro, estar diferente.
E isso, a partir disso, você consegue pensar as aulas de forma menos fragmentada. Então, para quem quer investir na interdisciplinaridade, eu sugiro o mapa conceitual como um recurso inicial super bacana. E a partir da construção desse mapa conceitual, então, a gente teve algumas possibilidades que foram muito enriquecedoras. Sem dúvida nenhuma, foi o planejamento coletivo dos dois professores, quase que semanalmente, para pensar as atividades que resultaram em todas essas ações e esses instrumentos. Então, se eu disse para vocês lá que o Ausubel ele propõe que o primeiro caminho para a aprendizagem significativa é que as ideias novas sejam ancoradas naquilo que o aluno já sabe, a primeira coisa que nós fizemos foi aplicar um questionário para identificar as concepções prévias dos alunos sobre os conceitos da calorimetria. E a partir desse questionário, a gente pensou todos os blocos de aula, ou seja, retomando conceitos, retomando situações que tinham ficado com mais dúvida ou mais dificuldade por parte dos alunos para pensar as aulas a partir daí. O segundo ponto que foi bacana, assim, em relação a esse trabalho do forno, foi que os alunos fizeram quase que exclusivamente sozinhos o trabalho. O que nos coube, a minha professora Renata fazer, foi apresentar para eles um conjunto de situações teóricas que envolviam conceitos das disciplinas que eles precisavam responder. E as nossas aulas eram pautadas nessa pesquisa que eles faziam. Então, eles faziam pesquisas sobre as propriedades térmicas dos materiais, tinha situações que envolviam calor sensível, calor latente, tinha situações que envolviam efeito estufa, e por aí vai. Então, os alunos respondiam a essas situações, e conforme eles iam respondendo, eles iam construindo o forno solar. Então, eles pesquisavam a situação 1 e 2, que dizia respeito às trocas de calor por condução, convecção, eles já iam montando o protótipo deles de forma a minimizar essas trocas. Então, foi muito significativo porque não foi aquela aplicação do conhecimento na prática. Eram coisas que andavam juntas. Eles pesquisavam, eles construíam, e eles também precisavam pesquisar de novo para avançar, para melhorar, para tornar o forno mais eficiente. Então, foi muito significativo nesse aspecto. A partir disso, os alunos também fizeram mapas conceituais interdisciplinares, da visão deles, dos conceitos, e isso é um caminho que vale a pena investir também, porque nesses mapas conceituais dos alunos ficavam claro em alguns momentos o que estava falho, o que precisava ser melhorado, e a partir de 2016 até hoje, a gente já veio melhorando muito em relação à primeira experiência. A gente fez aulas integradas, e aqui é outra defesa minha para a interdisciplinaridade. Ela é diferente, no nosso caso, que a gente propôs, dos projetos escolares, da pedagogia dos projetos, como muitas escolas desenvolvem, que é pegar um objeto, um contexto, uma situação, enfim, e cada professor abordar a sua maneira com os seus conceitos. Nós não, nós pegamos o forno solar e os dois professores trabalharam juntos em cima desse recurso, desse material. E aí a gente teve, por vários momentos, os dois professores na sala de aula. E é bacana porque, em alguns momentos, a gente entrava em contradição. E isso enriquecia muito o trabalho. Então, essas aulas integradas são... Se os mapas conceituais correspondem ao primeiro passo, essas aulas integradas aqui, para mim, correspondem ao passo, assim, que torna muito mais efetivo o trabalho interdisciplinar. E no final do semestre, porque essa atividade, esse trabalho envolveu um semestre todo, os alunos fizeram uma prova interdisciplinar, também elaborada e corrigida pelos dois professores. E interessante que agora não é a prova de física ou a prova de conforto, ou não é a questão de física e a questão de conforto. Agora não tem, a gente conseguiu romper um pouco com essa barreira de pensar, esses conceitos são da física e esses conceitos são de conforto. Não, era tudo uma coisa só. Então foi muito legal essa experiência.
Mas mais legal do que a nossa experiência foi o que os alunos nos trouxeram. Nesse diálogo aqui, por exemplo, um aluno disse: nós perguntamos para eles como que eles estavam enxergando as aulas. E aí ele diz: eu consigo ver mais ou menos, porque a parte mais específica de conforto envolve mais os materiais e as técnicas de construção das casas. E aí a gente questionou: mas não tem conceitos que os dois professores abordam sobre isso? E aí o aluno responde: tem a questão das taxas de emissividade, absorvidade, reflexividade dos materiais em si. Tá, então perguntamos, mas esses conceitos convergem pelas aulas dos dois professores? E o aluno responde sim. A gente consegue ver as disciplinas juntas no trabalho do forno. Então percebam quando eu dizia que era importante deixar claro para os alunos essa visão de trabalho interdisciplinar, porque o aluno não se dá conta. Para ele, daqui um pouco, emissividade, absorvidade, reflexividade são conceitos somente do conforto térmico. Mas aí, quando a disciplina de física aborda esses conceitos em situações, poxa, eles conseguem fazer um vínculo muito interessante, muito bacana. Então, por isso que, para além dos professores terem essa percepção do que é um trabalho interdisciplinar, os alunos também precisam ter consciência disso. Então, essa, como eu disse, foi uma experiência que resultou no trabalho final do doutorado. E a segunda experiência, que começou a aparecer a ideia ainda no doutorado, envolveu uma professora Raquel Paranhos, da disciplina de sistemas prediais, que acontece no terceiro ano do curso. Então, aqui tem uma foto de uma instalação elétrica que os alunos fizeram no laboratório de edificações. Então, embora pareça uma instalação simples, foi também a partir de um trabalho interdisciplinar que não envolveu somente uma disciplina. E aí a mesma coisa. Partimos de um mapa conceitual. E aí, para os professores de física, para os alunos de física, tem vários conceitos aí que a gente trabalha cotidianamente numa turma de terceiro ano. Transformadores, corrente elétrica, tensão elétrica, circuito elétrico, efeito Joule, disjuntores e tudo mais. Mas, possivelmente, a maioria de nós nunca ouviu falar da NBR 5410, que diz respeito à segurança das normas das instalações elétricas. E nessa norma tem uma série de fatores que são considerados envolvendo esses mesmos conceitos, como o número de tomadas, potência de iluminação, área de seção dos fios, dimensionamento dos condutores. Então, de novo, a partir desse mapa conceitual, a gente conseguiu perceber o quão frutífero poderia ser, e já digo, adianto para vocês que essa atividade interdisciplinar. Então, a partir desse mapa, pensando o que a gente ia desenvolver, de novo, partimos para o questionário de identificação das concepções prévias dos alunos. E aí, um questionário que envolvia desde conceitos simples de corrente elétrica, tensão elétrica, de fechamento de circuitos, e começamos a nos dar conta que os alunos tinham dificuldade, já nesse questionário, de compreender corrente elétrica, potência elétrica e diferença de potencial elétrico. Eles não conseguiam se expressar de forma a ter clareza do que cada conceito era. Então, a gente pensou em explorar um curto-circuito. Então, passamos um vídeo para os alunos e aí abordamos uma série de questões envolvendo esse curto-circuito. Depois, os alunos construíram maquetes sobre o sistema de proteção de edificações, que foi uma outra atividade super bacana também. Os alunos mesmos fizeram mapas conceituais interdisciplinares, resgatando esses conceitos que a gente ia trabalhando. Os alunos construíram um projeto elétrico residencial, que foi uma outra atividade muito bacana. Então, como eles estão num curso técnico, eles vão para o estágio e eles precisam, algumas vezes, elaborar esses projetos elétricos. E aí, a gente trouxe, então, agora para a disciplina. Eu digo para a disciplina porque é uma coisa. A gente trabalha física e sistemas quase que 80% integrado. E aí, tivemos resultados bem significativos. Os alunos fizeram também instalações elétricas de tomadas, interruptores, sensor de presença, que é aquela imagem do laboratório.
muitas aulas integradas também. Praticamente a cada 15 dias estavam os professores, 2 juntos na sala de aula para ministrar a aula, para assessorar o projeto, para assessorar a maquete. E aqui um parênteses que vale ressaltar, que eu falo de um lugar que a instituição valoriza esse tipo de trabalho e organiza os horários para que os 2 professores possam estar juntos. Então, isso é uma coisa super bacana, super interessante de ser considerado. E também, para finalizar aqui, buscar indícios de aprendizagem significativa, a gente fez provas interdisciplinares. Então, geralmente 2 avaliações. Se o do forno solar acontece de 2016 até 2020, esse com sistemas prediais acontece do ano passado até esse. E aí, essa fala desse aluno aqui do 3º ano sobre esse projeto, para nós, é muito rica, porque ele diz o seguinte: com o ensino integrado e ambos os professores em sala, foi inegável o sentimento de complementaridade, corroborando gradativamente para a construção de um pensamento integrado, a partir do qual, ao estar em contato com uma disciplina, lembrava-se da outra automaticamente. Então, esse pensamento integrado que ele traz aqui, é porque ele é um aluno que fez a experiência do 2º ano com o forno solar. E quando ele chegou, ele, enfim, a turma toda, quando eles chegaram no 3º ano, eles esperavam muito que isso fosse acontecer de novo. E aí é muito bacana de ver o posicionamento deles, as colocações que eles trazem, os questionamentos que eles fazem, é muito bacana. Mas isso, enfim, é algo novo, é algo inovador? Não. Desde a década de 90 está por aí se falando em interdisciplinaridade, mas com certeza é desafiador. É desafiador você pensar aulas integradas com 2 professores juntos. É desafiador pensar esse planejamento coletivo, despender um tempo, despender leitura de material técnico da outra área. É desafiador, mas possibilitou a articulação entre ensino e pesquisa, que é um dos pilares defendidos da interdisciplinaridade, que é justamente essa interação entre ensino e pesquisa. Resultou na revisão das concepções epistemológicas dos professores. Então, de novo, aquela visão de linearidade, de neutralidade da ciência, aquelas visões deformadas começam a diminuir e você tem uma visão mais construtivista, muito bacana. Resultou na confiança no trabalho do outro, e precisava dessa confiança justamente porque alguns conteúdos foram reorganizados de forma a só uma disciplina abordar. Foi dado o mesmo nível de importância para as disciplinas, ou seja, acabou com aquela visão de que as áreas básicas devem servir à área técnica. As avaliações interdisciplinares, elaboradas e corrigidas coletivamente, resultaram em evidências de aprendizagem significativa mais claras, mais ricas. E, por último, assim, que foi o grande êxito nosso, foi que no final do ano passado e no início desse, aconteceu a reestruturação do projeto pedagógico do curso, onde a gente pôde sentar e rever carga horária, rever ementa, rever avaliação. Então, foi muito bacana. A instituição apoiou muito a ideia. Então, é desafiador, mas tem muitos resultados positivos. Aí, algumas coisas dificultam mais. Então, estava indo numa sequência interessante, e aí acontece a pandemia. A atividade do 2º ano envolvendo o forno solar, a gente abortou, para evitar que os alunos se reunissem, que saíssem para comprar material. Mas continuamos com as aulas integradas, com as avaliações integradas, com os professores entrando junto no Google Meet para ministrar aula. A disciplina do 3º ano, ela segue de forma mais natural, digamos assim, porque ela não vai acontecer somente a parte das instalações elétricas do laboratório. A gente vai substituir por algumas simulações computacionais. Mas demais segue os projetos elétricos que eles estão construindo, e é muito bacana porque a gente assessora esses alunos remotamente, os 2 professores. Então, eles mandam para os 2 professores o trabalho. Garanto para vocês que foi muito trabalhoso eu entender a parte de normas, das normas técnicas, mas é muito bacana, assim, você perceber essa integração acontecendo.
mas a gente sabe que a pandemia vai passar, a gente vai estar bem, e quando as coisas começarem a voltar à normalidade, com certeza essas atividades aí vão seguir. E aí, tanto para os professores quanto para os alunos que estão ouvindo, tem muitos caminhos fecundos aí, tem muitas práticas, reflexões que trazem a integração de conteúdos no trabalho interdisciplinar. Eu podia elencar uma série de caminhos que eu julgo assim bastante fecundos, mas eu coloco 4 aqui para a gente pensar junto, que a primeira é você se colocar no lugar de fala, e aí por isso que eu trouxe aquela minha trajetória acadêmica, você se sentir professor pesquisador, você ler sobre a epistemologia da prática docente, você se sentir pertencente àquele espaço que você ocupa, você sentir um potencial investigativo naquele local. Então, esse é um caminho super bacana. Outro caminho é você olhar para as limitações e potencialidades do conhecimento escolar, ou seja, eu consegui olhar para aquele conhecimento e ver muito mais do que um simples conceito. Consegui trazer o aluno para esse mundo do trabalho que a gente fala, para formar o aluno integralmente, ainda que não sejam IFES que possam ser desenvolvidos. Essa formação integral, ela precisa acontecer esse trabalho como princípio educativo, precisa valorizar a ciência como um conhecimento construído ao longo da história, precisa valorizar a cultura. Então, olhar para esse conhecimento e ver essas possibilidades. Um outro caminho é um referencial teórico de ensino-aprendizagem. Quando a gente consegue defender esse referencial teórico, a gente consegue rever as nossas visões epistemológicas, as nossas concepções de ensino-aprendizagem, e isso enriquece muito. E aqui, da mesma forma que lá no mestrado eu tinha 2 visões, empirista e a priorista, um caminho fecundo para o trabalho interdisciplinar é justamente tentar construir uma visão epistemológica construtivista, uma vez que as verdadeiras formas ou estruturas do conhecimento são resultados de um processo de interação radical entre o mundo do sujeito e o mundo do objeto. Ou seja, é justamente nessa interação que eu preciso olhar e acreditar. E para finalizar, ou seja, em concluindo, tem uma tira do Armandinho, que é muito significativa nessa fala que eu trouxe, que é o seguinte, ele diz, a gente estuda e aprende a dar respostas. Mas quando vamos aprender a fazer as perguntas? E aí, com essa tirinha, fica muito claro para mim aquela minha concepção docente do que eu quero. Eu faço interdisciplinaridade, mas eu ainda pretendo conseguir alguns resquícios da trans. E aí, conseguindo a trans que partam dos alunos. Então, se os alunos são responsáveis por construir o forno solar, se os alunos são responsáveis por buscar a construção do projeto elétrico, esses alunos também precisam ser responsáveis por fazer perguntas para motivar as aulas, para modificar o currículo da ementa, para modificar as metodologias e tudo mais. Então, em 40 minutos, é isso que eu tenho para compartilhar com vocês. E, como eu disse, é a partir da minha experiência, da minha bagagem. E aí fico disponível para a gente poder compartilhar conhecimento, compartilhar experiência. Obrigado pela atenção de vocês. Ok, professor Jonas, muito obrigado pela contribuição. Nós já temos aqui algumas perguntas, mas de praxe eu sempre gosto de atropelar o processo, né? Então vou aproveitar a sua finalização aí com essa tirinha, né, que faz alusão à questão das perguntas, e eu lembro, viu, Jonas, que isso ocorre muito, que é o seguinte, infelizmente, principalmente no ensino médio, nós tolimos essa liberdade de imaginação do aluno, né? Eu não sei se você se recorda, os colegas se recordam também, que há algum tempo havia uma chamada do canal Cultura, que era, você já se perguntou por que você boceja quando alguém boceja? Então, no final dizia,
o importante não são as respostas, são as perguntas. E isso parece-me que a gente percebe no menor grau. Eu tenho a experiência, eu fiz essa experiência com as minhas turmas de graduação, no curso de Física, que é o seguinte, e foi identificado um problema que não é só do curso de Física, por exemplo, do Amapá. Isso acontece em qualquer curso de graduação de Física. Quando nós pedimos para um acadêmico explicar um determinado evento, para um colega de curso, mas ele tem dificuldade de explicar isso para uma pessoa, vou dizer assim, comum, uma pessoa que não seja da área de física, né? Então, a gente precisa para isso. Ensinando esses alunos da forma como nós aprendemos, e há, sim, a necessidade de nós mudarmos esse paradigma. Bom, mas aqui nós temos algumas perguntas, e elas todas têm um encadeamento diferente, né? Então, nós vamos começar aqui com uma pergunta do professor Leandro, né? Professor Leandro da Universidade Federal do Amapá. Ele pergunta: você acha, Jonas, que o Enem já exige a transdisciplinaridade dos alunos? Olha, professor Leandro, na minha concepção, não. O que a gente discute nos grupos de estudo é que o Enem ele tenta trazer um enunciado que parece integrador, mas as questões ainda elas são muito técnicas, muito conceituais. Então, quando a gente pensa uma questão mais inter ou transdisciplinar que seja, você precisa trazer uma visão do todo e não analisar somente um aspecto. A gente acha, sim, que já evoluiu bastante do que era em termos de equações, de fórmulas, de conceitos puramente mecânicos, mas ainda precisa avançar um pouquinho nessa articulação, que não fique aquele contexto da questão perdido da pergunta em si. Algumas delas dão a sensação de que é só para confundir o aluno, para fazer o aluno ler. Então, precisa melhorar, mas com certeza já melhorou muito de quando eu, por exemplo, prestei o Enem. Tem a pergunta do professor Argemiro, que vai justamente nesse viés, né? Que é, na sua opinião, para efetivar o ensino transdisciplinar, a avaliação também não deveria ter a mesma característica? Onde se identifica a maior resistência para essa prática? Porque não adianta nada a gente propor uma forma diferente de ensinar, mas nós continuamos errando na forma de avaliar. Exatamente isso. Com certeza, o que eu defendo é que a avaliação ela tem que ser o processo. Ela não pode acontecer de forma isolada da forma com que você estava ministrando as aulas, por exemplo. Então, quando a gente pensou ambas as propostas interdisciplinares, a gente já teve clareza que teria, sim, o papel aí da avaliação qualitativa, do interesse do aluno, do buscar, do questionar. Mas quando pensamos a prova, e aí uma prova como um instrumento que também é falho, mas ainda no nosso entendimento, quando articulado, quando bem planejado, é um recurso, sim, bastante significativo. Mas quando pensamos essa prova, a gente pensou, sim, com questões que abrangessem as duas disciplinas. Então, não teve questões, por exemplo, de chegar e eu dizer para qualquer uma das outras áreas lá, essa questão é de física, ou essa questão é de conforto, ou essa questão é de sistemas. Toda a nossa avaliação, ela foi convergente com o que a gente defendia. E aí vocês, enquanto professores e alunos de física, podem perguntar, tá, mas que tipo de questão, por exemplo, então, vocês colocaram? Simples, fez um enunciado, por exemplo, do forno solar, que para os alunos construírem eles precisaram utilizar um material de cor preta ou material de cor branca dentro, usar um espelho, para dificultar as trocas térmicas. Ok. E aí a pergunta foi, de que maneira e quais materiais você usaria na sua casa para construí-la de forma a garantir um conforto térmico? Então, são questões amplas, onde o aluno precisa não olhar para uma disciplina, onde o aluno precisa compreender essa relação dos conceitos e se colocar no lugar de analisar o que ele trabalhou com o que ele tem ainda de possibilidades de crescer.
Então, com certeza, a avaliação precisa, sim, ter essa característica. E onde se identifica a maior resistência para essa prática? Eu digo que é, em certa parte, na nossa formação. É muito mais cômodo a gente aplicar uma prova de física ou de qualquer disciplina que seja, com questões que eu pego de um livro ou com questões que eu pego da internet, questões objetivas que me facilitam o trabalho, questão de verdadeiro ou falso. Então, nesse sentido, eu acho que é o que mais dificulta. E eu falo também, me coloco nesse lugar de fala, porque tem alguns conteúdos, é claro, sem dúvida, que não é possível trabalhar de forma interdisciplinar. Então, eu preciso ter o conceito talvez mais puro, mais mecânico. Ok. O professor Cássio Renato, ele pergunta mais especificamente sobre esses exemplos que você citou, né? A execução dos projetos do forno e instalações elétricas durou quanto tempo? Você poderia detalhar como foi a execução, organização de horários, as aulas de casa, professor e as aulas interdisciplinares nesse período? E aqui eu aproveito só para fazer um gancho. Nós já tivemos depoimento de professores que dizem assim, quando você propõe uma atividade como essa, né, e que, entre aspas, foge um pouco ao conteúdo programático que deveria ser executado, num primeiro momento, para alguns, e às vezes até coordenação pedagógica, vê que o professor está enrolando, né? Então, a gente tem essa limitação de tempo. Eu acredito que quando você trabalha de forma interdisciplinar, você pode, entre aspas, multiplicar as suas aulas. Aquelas 2 aulas semanais de física, elas não são 2, elas passam a ser 6, 8, porque você também pode ocupar o espaço lá em comum acordo com colegas de matemática, da geografia, mas é nesse sentido, o professor Cássio Renato, e queria saber como é que foi essa metodologia, né, na hora de distribuição de carga horária. Professor Cássio, então, em tempos normais, acontece no semestre, então de fevereiro a julho, ambas as abordagens, e aí desenvolve no laboratório do curso de edificações. Claro que agora, com o período da pandemia, que a gente não está trabalhando presencialmente, mas sim remotamente, a gente organiza as aulas, a gente não, na verdade o IFE, a instituição toda, organiza pensando em não sobrecarregar os alunos. Então, a cada 15 dias, por exemplo, os alunos têm encontro síncrono ou assíncrono. Nessa organização, a gente funciona pelo nosso sistema integrado de gestão. Então, é feita a postagem lá. É disponibilizado o número do nosso WhatsApp para os alunos. Então, os encaminhamentos das aulas, eles são feitos com os 2 professores, são videoaulas ao vivo no Meet. Os conteúdos, alguns conceitos com maior detalhe, eles são gravados e disponibilizados para os alunos verem depois. Quando tem trabalhos, por exemplo, tanto da abordagem do forno lá, que embora os alunos não construíram o forno, mas eles precisaram pesquisar algumas situações, eles mandam para os 2 professores, os 2 professores marcam um Meet para discutir, só os 2. O trabalho do projeto elétrico, os alunos mandam para os 2 professores, a gente marca Meet para corrigir, faz apontamentos, devolve para os alunos, volta. Então, tem bastante essa parte da recursividade, do vai e volta. Claro que é bastante complexo, porque tem momentos que a gente se sente trabalhando com muito mais carga, porque os alunos estão solicitando, estão mandando as dúvidas, estão mandando os questionamentos, mas mesmo assim é vantajoso. E nesse gancho que o professor Argemiro trouxe, por que eu acho que é um ganho essa atividade interdisciplinar? Porque quando você tem essa parceria, essa confiança, você consegue reorganizar a tua grade de conteúdos. Então, no segundo ano, por exemplo, toda a parte das trocas de calor eu não precisei trabalhar, porque a professora Renata trabalhou na disciplina de conforto. Por outro lado, ela, que trabalhava também o calor sensível e calor latente, ela não trabalhou lá. Eu trabalhei na disciplina de física. E isso não significa que a gente está deixando conteúdos de lado, mas a gente reorganiza a forma de trabalho para dar conta de abordar o maior
maior aspectos possíveis em relativos àquela situação que os alunos têm para responder. Ok. Aqui o Fábio, por favor, como eu não entendi direito a sua pergunta, vamos fazer o seguinte, depois de eu ler as perguntas que foram colocadas no chat, vai abrir a possibilidade de você questionar o professor Jonas, né? Você vai abrir o microfone e vai fazer a pergunta direto para ele. Professor Elis, eu vou pular aqui a sua pergunta rapidinho, até porque vamos aproveitar essa resposta do Jonas e vamos fazer a pergunta que foi feita pelo professor Tiago. O professor Tiago pergunta o seguinte: vocês já tentaram aplicar em turmas de ensino médio normais sem curso técnico associado? Essas experiências? Porque você está falando da experiência de trabalhar no IF, né? Mas esse tipo de trabalho foi feito em outras turmas que não sejam de cursos técnicos? Essa é a pergunta do professor Emanuel Tiago. Ok. Emanuel, nessas duas visões, nessas duas abordagens, não. Elas são essencialmente do IFAR. Enquanto aluno de graduação, eu fui bolsista de um projeto que a gente trabalhava com a abordagem de situação de estudo. É uma abordagem que tem bastante forte aqui no Sul, aqui na nossa região, do professor Maldaner, que ele encabeçou, que é basicamente tem bastante pressupostos da interdisciplinaridade. Funciona assim, você define algum contexto para trabalhar, alguns problemas a serem resolvidos, e aí os professores trabalham com as suas abordagens sem pensar na grade curricular. Então, eu desenvolvi algumas experiências voltadas nesse sentido, mas não relacionadas com essas duas abordagens, é só no IF mesmo. Ok. A pergunta do professor Elis está relacionada com a questão da academia, né? O que você acha que falta para as academias implementarem já na graduação, ou seja, nos cursos de licenciatura, o ensino interdisciplinar? Especificamente, será que dá para trabalhar em cursos das exatas e essa formação como vertente interdisciplinar? Olha, professor Elis, é uma pergunta bem complexa. Tem vários vieses aí que a gente pode pensar junto. Eu trabalho, por exemplo, os estágios curriculares no curso de licenciatura em Ciências Biológicas. E aí eu sinto, na licenciatura, o quão difícil é propor alguma atividade nesse tipo. Justamente porque entra de novo a nossa questão de formação. Nós fomos formados e formamos ainda para serem engavetados conteúdos nas caixinhas. E a nossa concepção de ensino-aprendizagem também é muito marcante nesse sentido. O aluno precisa aprender, se ele não aprendeu é culpa dele, os conceitos, a ciência está aí, mas quando a gente vai para essa parte de integração, é muito complexo desfazer todos esses mitos que a gente vai construindo. Então, com certeza, o melhor caminho é buscar referencial teórico da área de ensino-aprendizagem e da área da epistemologia do ensino das ciências. Porque quando você começa a se questionar nesse campo conceitual, teórico, você começa a se colocar no lugar de professor, olhar para as aulas mesmo, para a sua prática, e começa a rever alguns pontos. Mas é bem difícil, assim, de conseguir abarcar uma série de coisas, de disciplinas. Como falávamos no início, super bacana, super legal a ideia da instituição de propor avaliações interdisciplinares no curso de Física. Talvez no início vai dar trabalho, vai ser mais sofrido, vai ser suado, mas no fim o resultado é bem significativo e indica novas aprendizagens. Mas, por exemplo, o que eu falo do meu local, assim, é muito difícil abranger mais disciplinas. Por exemplo, eu fiz esses 2 trabalhos, eu já trabalhei numa abordagem com relógio solar, que falávamos no início, então, entre física e geografia, e temos 2 propostas sendo construídas, que envolve uma da hidrodinâmica, nos sistemas hidráulicos, então, trabalhar com a parte da hidrodinâmica, e uma outra voltada para a parte das ondas sonoras do conforto acústico. Mas, de novo, são aqui no IF, num contexto que eu sei
completamente diferente das escolas, da maior parte das escolas que a gente tem, do estado ou do município, e com poucos professores. É bastante complexo ampliar essa gama de disciplinas. Bom, ok. Reforçar, meus colegas, que o intuito dessas palestras é que a gente possa estreitar, né, essa relação entre professores, alunos, nas mais diferentes partes do Brasil. Então, nós vamos abrir agora um outro momento, né, para que a gente possa, o Jonas está aqui, para que a gente possa interagir mais. Então, eu pediria que, na sequência, nós temos o Fábio Pessoa Alencar, lá do Instituto Federal do Maranhão, né, para que ele possa encaminhar a pergunta. Depois nós teremos aí a professora Nayara, do Instituto Federal do Amapá, e depois o professor Tiago. Então, esses colegas, no momento em que forem fazer os seus questionamentos, por favor, pediria que abrisse aí, ligassem as câmeras, abrisse o microfone, e pela sequência aí nós temos o Fábio, depois a Nayara, e depois o Tiago, inclusive, que quer, talvez, dar esse depoimento de que, às vezes, o professor é taxado como está enrolando os alunos, porque está propondo uma atividade diferenciada. Por favor, Fábio, você aí. Boa tarde, Jonas. Uma excelente palestra. Agradecer aqui, né, a presença de todos. Sou professor do Instituto Federal, Campus São João dos Patos. E aí eu queria só uma interrogação, porque eu procuro fazer o máximo possível essa questão de teoria e prática. Como você poderia relacionar essa interdisciplinaridade utilizando as atividades experimentais do laboratório didático. Quando eu digo didático, relacionando atividades de baixo custo para as atividades experimentais, né? Porque sabemos que tem disciplinas de física experimental 1, 2, 3, 4, né? Não sei se é assim que chama onde você trabalha, professor, onde o senhor trabalha. Essa relação, esse elo de ligação interdisciplinaridade entre esse eixo de ligação entre essas disciplinas, né? Não sei se deu para entender a pergunta. Sim. Certo, professor Fábio. Quando eu comecei nessa busca aí por trabalhos interdisciplinares, à primeira vista, assim, eu não tinha parado para trazer o laboratório didático para o trabalho. E aí, conforme as coisas iam encaminhando, a gente via surgir muito forte, tanto dos professores quanto dos alunos, o desejo de responder a alguma situação, de construir alguma coisa. E aí entrou o laboratório didático bastante forte, no sentido de ter um instrumento, de ter um objeto para ser investigado. Então, com certeza, no nosso contexto, na minha defesa das atividades, o laboratório didático ele é um complemento, sim, para a teoria da interdisciplinaridade. No trabalho do doutorado que eu fiz, tem um artigo do Gomes, depois eu posso até localizar e postar, ou me mandar um e-mail também, para a gente compartilhar. Acho que é bem bacana essa ideia de compartilhar depois, a partir da fala. Mas ele define 4 estágios do laboratório didático, que vai daquele estágio que o professor dá o roteiro, dá a pergunta, o aluno só reproduz e coloca numa tabela, até aquele estágio em que o professor não dá nada. O aluno vai fazer uma pergunta, o aluno vai criar um roteiro e o aluno vai criar as hipóteses para investigar. Então, quando pensamos as nossas atividades, a gente ficou no meio termo. A gente ficou naquele nível que a gente só dá o problema para o aluno. Os alunos se organizam em grupo e a gente, por exemplo, do forno, dá alguma situação, problema, que eles têm que efetivar uma construção que alcance a maior temperatura possível, por exemplo, desse forno. E aí, só para ilustrar para vocês, são materiais simples, materiais como papelão, isopor, jornal, e mesmo assim, fornos solares chegando a 140 graus Celsius a temperatura do interior. Então, funciona super bem. E aí, voltando então para a parte do laboratório, ele potencializa essas atividades no sentido que os alunos, eles são os autores, quem vão pesquisar. Então, essa parte que a gente diz, de aliar o ensino e a pesquisa, é justamente isso que o laboratório didático possibilita. Que os alunos vão buscar
Os alunos vão trazer as dúvidas deles, os alunos vão trazer as ideias, e aí, claro que eles trazem de tudo e às vezes não dá certo, mas eles chegam na solução que não dá certo, na conclusão que não dá certo. Então, a gente vai mediando. Mas essa parte de ter, sim, um mecanismo de pesquisa, e aí o laboratório didático possibilitando isso, é muito interessante. E aí foge completamente daquele padrão que muitas vezes a gente é acostumado, de dar o roteiro pronto para o aluno, um contexto histórico, e aí o aluno preenche alguma tabela, algum quadro de algum experimento que a gente deixou pronto para ele. Muitas vezes a gente faz isso. Então, nessa outra vertente, para potencializar a interdisciplinaridade, o aluno vai ter que ter um papel bastante investigativo aí. Só que, rapidinho, inclusive, viu? Opa, só não, que para não prolongar muito, quando o professor Jonas falou aí, infelizmente acontece muito, né? E, inclusive, até às vezes eu já fui coordenador e agora não estou mais coordenador, e às vezes chega um coordenador do curso, rapaz, por que tu não passa só o roteiro para ele? Isso é muito simples, mas eu simplesmente eu não trabalho assim, né, dessa maneira. Eu prefiro fazer um elo de ligação, uma problemática entre professor e aluno e deixar eles mediarem, lógico, o processo, eu sendo, não digo avaliando, mas deixar mais a proposta para eles, né? E eu poder mediar isso perante a construção dos experimentos e das diversas situações, né? Porque é muito fácil, cria o roteiro lá, coloca aí para fazer e pronto. Né? Lógico que tem assuntos que a gente pode fazer isso, mas podemos mesclar também os dois, né? E deixar o aluno pensar um pouco, porque isso torna o ensino mais instigante e ele poder aprender de maneira contextualizada, sem ser de forma mecânica, porque não já basta as disciplinas que tem, não é? Então, o laboratório, ele entra para fazer esse elo de ligação, né? Essa ponte, e poder botar o aluno para pensar, né? Okay. Exatamente isso. Só isso, viu? Legal. É isso, Jonas. Eu comento com alguns colegas, e o professor Ricardo também já falou isso, que a gente precisa fugir dessa questão do roteiro, né? Porque como a gente vai pensar em aprendizagem significativa se o aluno tem apenas que repetir e não necessariamente construir e resolver problemas? Professora Nayara, eu gostaria de participar, professora? Tenho interesse. Olá, gente, boa tarde. Boa tarde, professor Jonas. Parabéns pela palestra, foi muito interessante. Para mim, que sou da área do ensino, a cada fala que tu disseste na palestra, eu consigo enxergar a aprendizagem significativa, consigo enxergar a transdisciplinaridade, a interdisciplinaridade. Eu sei que o nosso colega que está acompanhando a palestra ainda está sentindo essa dificuldade, mas quando ele for colocar em prática, ele vai ver que tudo está plenamente conectado. E quando o professor Argemiro perguntou, mas precisa... Deixa eu ler aqui a pergunta dele para eu não falar bobagem. E ele falou sobre que para se efetivar o ensino transdisciplinar, lógico, as avaliações deveriam ser transdisciplinares. E aí, na tua fala, eu já consegui ter, que logicamente, que a tua tese, ela foi em cima de uma avaliação, de uma sequência avaliativa que trazia a transdisciplinaridade. E aí eu queria saber, eu não sei se você falou ou se eu deixei passar, se na sua instituição outros colegas, não só da física, né, mas de áreas diversas, conseguem também trabalhar a transdisciplinaridade. Você estava falando do ensino remoto, falou um pouquinho sobre como a instituição está se comportando, mas aí a gente sabe que no ensino de física nós temos uma ciência da natureza, né? Nós podemos utilizar vários mecanismos para a gente trabalhar essa disciplina. Não precisando necessariamente ser só num laboratório, a gente pode fazer uma atividade de experimentação ou algo diferenciado com tecnologias na nossa própria sala de aula. E então eu queria saber se as outras áreas do conhecimento também utilizam na sua instituição. É somente isso. Obrigada. Certo.
Em relação à proposta, como a gente desenvolve, assim, que tem bastante vínculo entre as disciplinas, né? Somos até agora essas disciplinas essas duas abordagens que eu ilustrei. O que acontece na instituição, não sei se no currículo aí do IFAP também tem, são as chamadas práticas profissionais integradas, onde os professores desenvolvem, geralmente 3 ou 4 disciplinas, desenvolvem algum trabalho também integrado. Então, são trabalhos, sim, que têm a participação dos professores, mas não necessariamente envolvem aulas integradas e tudo mais. Envolve, sim, um produto final, que é avaliado por todos os professores, isso sim, mas não nessa perspectiva que a gente propõe, de mudar a ordem de conteúdo, de reorganizar processo metodológico, de reorganizar a parte dos conteúdos em si. Então, nesse sentido que nós propomos, não, mas acontecem sim em alguma medida. Entendi. Então tá, obrigada, era somente isso. Até a próxima. É. Esqueci de ligar o microfone. Professor Tiago, por favor. Professor Tiago. Aí, agora? Ok, vamos lá. Sim. Boa tarde a todos. Primeiro, eu escrevi aí, né? Eu acho que todos já viram. O que mais dificulta... Deixa eu abrir aqui minha câmera. O que mais dificulta, professor, não sei se na tua experiência você viu acontecer isso, mas o que mais dificulta na minha experiência de sala de aula, quando faz algum trabalho assim diferenciado, um trabalho interdisciplinar, primeiro você tem que encontrar um parceiro que queira. Tem que querer muito, porque dá trabalho. E você tem que estar aberto a compreender sobre a outra área, a estudar sobre a outra área para poder trocar figurinhas com outro colega. Então, trabalho muito maior do que o trabalho só daquela aula tradicional de pincel, que a gente está acostumado. Mas o que mais dificulta não é encontrar um colega que queira, é encontrar um colega que persista, porque a coordenação geralmente tem uma formação pedagógica que eu não sei, mas na minha experiência, é uma formação pedagógica que mais atrapalha do que ajuda. Inclusive, já vi vários casos em que eu fui indagado por ter colocado uma questão interdisciplinar numa prova de física e por uma coordenadora que não sabe nem pedagogia direito, quanto mais física. Então, é um pouco ofensivo, é um pouco chato. Muito, muito chato, para dizer a verdade. Então, é complicado quando você não tem uma estrutura de pessoas que tenham esse tipo de visão, porque acaba que dificulta demais o trabalho da gente, chateia, faz desistir e dificulta essa interação, inserir os alunos no processo. Que o mais importante é o aluno, é inserir o aluno no processo para colher do aluno isso, colher resultados. Outro ponto, às vezes, professor, quando eu aplico sempre interdisciplinaridade, é uma área que eu gosto, a contextualização, relação com outras disciplinas do cotidiano do aluno, porque enquanto aluno eu me sentia assim. Às vezes eu via o meu colega, aliás, o meu professor de química tratar do conteúdo de estudo dos gases, quando o professor de física também tratou. Então, já vi vários casos de amigos meus, ainda na época que eu estava no ensino médio, amigos meus que não tinham visto estudo dos gases, porque o professor de química achou que o de física ia dar, e o de física achou que o de química já tinha dado. Então, ninguém deu nada. Então, era um tema fácil de se trabalhar interdisciplinadamente, numa parceria entre os professores. Mas a dificuldade maior que eu vejo é da coordenação e, como professor, como eu vou avaliar o meu aluno quantitativamente, porque qualitativamente é mais fácil avaliar. Quantitativamente eu acho muito mais difícil. A minha dificuldade em avaliar qualitativamente são daqueles alunos escorados. O que você me diz daquele aluno escorado que você percebeu que ele está no grupo, que ele não fez nada, mas que
parece que existe uma lenda de que esse aluno não pode tirar nota baixa. Mesmo ele não tendo feito nada, não tendo participado do processo, não tendo se envolvido, mas que a gente tem que dar nota mínima para ele passar. Ou seja, arrastá-lo. Isso me deixa, sinceramente, angustiado. Quando você tem 43, 45, 50 alunos numa sala e que você precisa realmente atingir todos. Mas você percebe que alguns só são escorados, mesmo fazendo trabalhos interdisciplinares, mesmo fazendo trabalhos contextualizados, tem aqueles rapazes que não querem mesmo nada. Então, eu sinto a dificuldade de como fazer esse garoto se envolver. E não conseguindo fazer ele se envolver, a minha dúvida é, a culpa é minha ou é dele? Obrigado. Bem problematizadora a tua fala, professor Emanuel, porque eu me sinto também nesse lugar. A primeira parte da tua fala, em relação à dificuldade de trabalhar, com certeza dá muito mais trabalho essa abordagem interdisciplinar. O professor ele tem que ser persistente de verdade. Então, até hoje, eu sou super feliz com as parcerias que eu estabeleci. A gente tem uma afinidade super grande para trabalhar. Em relação a possibilidades e potencialidades desse trabalho na instituição, tem muito forte a questão do pertencimento à instituição. Então, a equipe toda precisa sentir esse pertencimento, conhecer o que é o currículo integrado, valorizar e defender. Então, isso é um aspecto crucial. E em relação a esses alunos, com o tempo, de 2016 até agora, eu fui aprendendo a não sofrer tanto. Então, quando o Auswell diz, por exemplo, que uma das premissas lá é que o aluno precisa ter a predisposição para aprender significativamente, o que eu tenho trabalhado com os alunos? Todo trabalho em grupo que tem, o aluno, o Jonas, por exemplo, está num grupo e ele não fez, a gente tem um diálogo com os alunos do grupo fora da sala de aula ali, onde eles trazem, o aluno Jonas não fez, o aluno fulano não fez nada. A gente chama este aluno, e aí esse aluno tem uma chance de repensar a sua estadia ou a sua contribuição no grupo. Então, foi esse o caminho que a gente encontrou. Mas não me vejo assim com a minha visão pedagógica, com a minha postura, eu não me sinto culpado por aqueles alunos que não estão nem aí. Tenho sim o papel de motivá-los, de fazer com que queiram, com que desejem aprender de forma significativa, mas a gente sabe que a gente não vai poder pegar na mão e levar até o final. Então, tem alguns casos de reprovação, sim, são bem pontuais, mas existem. Então, a ideia é que a gente faça o trabalho, mas sem sofrer com relação a isso. Não vai atingir todos os alunos, talvez alguns alunos não vão gostar dessa abordagem, porque acham mais fácil pegar a lista de exercício e resolver e botar numa prova. Então, são várias pedras assim no caminho, mas no final é satisfatório. Eu escutei exatamente isso de um aluno, porque não faz uma lista de exercício e cobra na prova. Isso, quando eu escutei, eu não estava nem formado ainda. Ainda foi em 2001, quando eu escutei pela primeira vez isso da boca de um aluno. E a coordenadora se virou para mim e falou, tá vendo? Eu não te falei? Eu concordo com ele, ainda falou assim. Obrigado. Isso, valeu. Ok, professor Jonas, eu tenho aqui 2 avisos aos colegas participantes aqui. O primeiro é já colocado aqui no chat pelo professor Mário, é que essas palestras e outras atividades que ainda estão em fase de elaboração, só para situar aqui o professor Jonas, então nós temos essa preocupação aqui no Amapá de fazer com que os alunos não percam esse vínculo com o curso, em função do isolamento. Então, nós temos atividades aí que vão desde essas palestras, como mini-cursos, resolução de questões do Enem, resolução de questões da prova unificada para aqueles alunos que pretendam aí a pós-graduação, resolução de questões do ENAD. Então, algumas dessas ações, elas estão em andamento e todas elas serão disponibilizadas no nosso canal no YouTube. Então, o professor Mário já colocou aqui o link,
né, é fácil de encontrar. Física Amapá, vá lá, né, fazendo novamente a propaganda, né, valorize o canal, faça a sua inscrição, e daqui a pouco, acho que amanhã, a palestra do professor Jonas já vai estar disponível. E também um recado aqui, reforçando o que o professor Leandro colocou, amanhã, à tarde, às 14 horas, nós teremos a palestra do professor Silvio Duarte, do CBPF, que vai falar sobre essa questão da física e a probabilidade na nossa vida. Então, são assuntos extremamente instigantes e interessantes que eles são preparados com carinho, né, pensando principalmente nessa relação dos alunos, dos acadêmicos de física, das pessoas que gostam de física, e também é o momento de confraternizarmos entre nós, professores. E é nesse sentido, viu, professor Jonas, que nós do Amapá, o Instituto Federal do Amapá e a Universidade Federal do Amapá agradecem imensamente a sua disponibilidade, né, a sua contribuição, e como falou o professor Williams ainda há pouco, né, nós colocamos também já predispostos a contribuir, né, da melhor forma possível nessa troca de experiências. A gente comentava, antes de iniciarmos a palestra, de um projeto de construção de um relógio solar, né? Então, vejamos, acho que seria até um projeto muito legal se conseguirmos realizar isso nos dois extremos do país, né? Então, imagina o foco que isso daria. Professor, não temos nenhuma outra indagação, tem sim uma solicitação da professora Nayara, que pede que o senhor disponibilize a sua tese, né, por conta até da temática que é trabalhada, ou então, né, diga como é possível encontrá-la. E, no mais, eu cedo aí. O Cássio. Oi. O Cássio, já tem pedindo para falar. Ai, desculpa, Cássio. Mil perdões, por favor, professor Cássio. Tranquilo, acontece. Posso perguntar? Sim, por favor. Deixa eu abrir aqui minha câmera também. Bom, boa tarde, Jonas. Muito obrigado pela palestra. Parabéns aos colegas da organização. Desde a semana passada, tenho aprendido bastante. Jonas, a minha pergunta, eu gostaria de fazer um breve relato para chegar na pergunta, por isso que eu pedi para abrir o microfone, porque ia acabar escrevendo muito. Eu comecei minha carreira no Planetário, aqui em Macapá, quando eu ainda estava no 3º semestre do curso de Física. Então, era uma experiência de educação não formal. Então, a minha vida era pesquisar trabalhos como o seu e replicar ali no Planetário. E quando eu passei para trabalhar em colégio, mais ou menos em 2013, foi quando eu comecei no Planetário em 2007, em 2013 que eu comecei a trabalhar com sala de aula, né, vamos dizer assim. E aí eu comecei a ver que na escola é muito diferente, é muito mais difícil fazer esse tipo de atividade, e você, em vários momentos aí, frisou, né, a importância dessa organização do ambiente, né, a instituição que entende e permite esse tipo de atividade. Na rede privada, né, minha experiência principal é na rede privada, eu percebo que tem uma grande diferença entre o que a escola diz que quer e o que ela faz, no sentido de que, no final das contas, a gente precisa sempre estar preparando o aluno para o tal do Enem. Ele sempre tem que estar sendo treinado para fazer uma prova. No final das contas, a coordenação quer que você cumpra aquele programa, aquele livro. Eu queria saber se você, o seu grupo, se você tem conhecimento de como que essa experiência foi reproduzida, né, numa escola diferente desse ambiente que você atua, e como a gente pode conciliar essas atividades com essa necessidade de treinar o aluno para fazer uma prova. Há diálogo possível entre essas duas vertentes? Isso aí é uma coisa que me aflige muito, porque eu gosto muito de trabalhar dessa maneira, mas na rede privada eu encontro sempre essa resistência, porque no final das contas eu tenho que ensinar o aluno a resolver problema. Basicamente é isso. E parabéns de novo e obrigado pela atenção. Valeu, Cássio. Vamos lá, por partes. Aqui o contexto não é diferente, assim. Tem várias realidades de escolas privadas que vendem o material e o professor tem a única função de vencê-lo ao longo do ano. E aí o ranking do Enem vai ditar quem é a melhor escola. Então,
conheço uma professora que ela foi substituta no IFAR, enquanto eu estava aplicando o projeto lá no Forno Solar, e ela acabou também replicando um pedaço da atividade numa escola privada que ela trabalha. Mas é o único caso que conheço assim. E compartilho da tua angústia, porque eu sempre digo para os alunos e para as pessoas assim que eu tenho oportunidade de discutir, é que a gente está numa sociedade que muito julga a educação pública. E aí eu sempre questiono, a educação privada é tão boa assim? Ensinar, decorar questão e resolver questão para o Enem é o que a gente quer? É esse o melhor modelo educacional que existe? Então, essa tua angústia eu também compartilho dela, porque eu não, com a minha visão de educação, não concordo com essa, mas, enfim, a gente sabe o que acontece. Mas, sobre o Forno Solar, então, tem esse caso de uma professora que conseguiu uma parte trabalhar, só. Certo. Obrigado. Agemiro. Oi. Pois não. Só 30 segundos. Tudo bem, vamos Jonas? lá. Oi, Manuel. Jonas? Oi? Cara, faltava 1 ou 2 semestres, no máximo 1 ano para eu me formar. Uma das primeiras escolas que eu dei aula na minha vida. Um dia eu estava dando aula de interdisciplinaridade, contextualização, na verdade, sobre aviões de papel. Eu estava discutindo hidrodinâmica numa turma de 9º ano. Fazia isso no 9º ano e no 1º ano. Só que o 9º ano eu arrochava. Eu avançava o conteúdo muito mais do que o material trazia. Eu terminava rápido o material e avançava o conteúdo. Até que um dia eu vi que o pessoal da limpeza ficou olhando para a minha aula. Uma aula que eu dei numa escola particular em Aracaju. Eu sou hoje amapaense, mas eu nasci em Aracaju, Sergipe. E uma das escolas que tem mais ricos em Aracaju, eu estava aplicando no auditório uma aula de hidrodinâmica, utilizando aviões de papel. E eu vi o pessoal da limpeza de olho, não demorou muito, um aluno me cutucou e disse: "Ei, Tiago, olha lá, olha, tio." Aí quando eu olhei, o diretor estava no vidro da porta da sala. E a minha demissão escrita já na mesa dele. Demitido. Porque eu estava bagunçando a sala, os alunos estavam jogando aviãozinho na minha aula, inclusive bolinha de papel. Porque um aluno tinha me perguntado qual a diferença de jogar um avião e jogar uma bolinha de papel. E nessa diferença, por que o avião permanecia mais tempo no ar? Eu só estava explicando para ele. Sempre que a gente discute interdisciplinaridade, contextualização, eu lembro dessa situação. Inclusive, eu saí da sala chorando, da escola chorando. Na verdade, eu saí inteiro, mas eu chorei em casa. E eu falei para o meu melhor amigo e para a noiva dele na época, hoje esposa dele. E ela é pedagoga. E eu falei para ela que eu só não desistiria da minha profissão porque eu já estava no último ano do curso. Senão eu teria trocado. Também teria motivos na época, porque é dose, né? Você tem toda uma visão do trabalho, e aí talvez alguém que defende somente um livro didático, um único material, e aí vai te ditar as formas de trabalhar. É complexo, bem difícil. É difícil mesmo. Obrigado, Jonas. Muito obrigado, tá? Valeu. Professor Agemiro, antes você tinha falado da professora Nayara. Talvez eu vou colocar no chat o meu e-mail, e quem tem interesse me manda um e-mail que eu compartilho por ali, que eu acho que é o caminho mais fácil. Ok, tranquilo. Enquanto você faz isso, viu, novamente, em nome do Instituto Federal do Amapá, né, Campus Macapá, da coordenação de Física e a coordenação de Física da Universidade Federal do Amapá, agradecer, viu, imensamente, Jonas, pela contribuição, e ceder a palavra aí para que você possa fazer as suas considerações finais aos colegas do Amapá e aos demais que estão assistiram a sua palestra. E depois a gente finaliza, tudo bem? Tudo bem. Então, gente, mais uma vez agradecer imensamente o convite para estar com vocês nessa tarde. Sempre é um momento de aprendizado, porque por mais que trabalhe com interdisciplinaridade,
tenho leitura sobre isso. Sempre é um momento de retomada, sempre é um momento de buscar um referencial novo, um referencial diferente. Então, aprendo muito com isso também. Quero agradecer imensamente, professor Argemiro, também, o meu bolsista que está assistindo, Guilherme Mapelli. Inclusive, ele é aluno do 3º ano do ensino médio e está num projeto de pesquisa. Muito bacana isso, que é uma carreira que o IFE possibilita. Então, um excelente bolsista que contribui muito na pesquisa. Demais, estamos abertos aí para parcerias, para compartilhamento de experiências, e muito obrigado.